Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, com os amigos, para a gente poder estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Deus é muito bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. E eu creio que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor amado, de estarmos aqui para ouvirmos a tua palavra e para aprendermos de ti. Senhor, eu te peço que no nome de Jesus, o teu filho, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos guie para que possamos, ó Pai, compartilhar aquilo que o teu Espírito Santo quer falar com o teu povo. No nome de Jesus, nos ensina a cada dia a tua palavra, nos ensina a amar a tua palavra, nos ensina a vivermos a tua palavra, ó Pai. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui comigo, que eles possam permanecer até o final, ouvindo a tua palavra e compartilhando também com outras pessoas aquilo que o Senhor certamente falará aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouquinho a respeito de um texto que é muito conhecido, né? Que é o texto que se encontra lá no livro de Efésios, no capítulo 5, o versículo 25 até o 28, que fala sobre o amor de Cristo à sua igreja, mas que fala também sobre o amor dos maridos às suas mulheres. A gente vai viver agora, né, no mês de março, o Dia Internacional da Mulher, né? O dia 8 de março, e tem muitas comemorações, as igrejas também comemoram, né, o Dia da Mulher, é um dia importante. Aí tem a tarde rosa, né, essas coisas assim que as mulheres gostam, né? Aí ouve a palavra do Senhor, e medita muitas coisas. E muito se tem falado a respeito do papel feminino. E existem muitas críticas. Eu tenho ouvido muito, assim, não que eu ouça demais, mas volta e meia eu pego algum tipo de vídeo, algum comentário, um short, alguma coisa assim, falando a respeito do papel das mulheres, né? De como as mulheres têm se comportado mal diante, né, do povo, não só em relação ao mundo, né, porque muitas vezes na vida secular as mulheres também se comportam de uma maneira vulgar, menosprezando a sua feminilidade, enfim. E também na casa do Senhor, a gente também vê às vezes as mulheres se comportando de maneira inadequada, de maneira que não convém às santas do Senhor. Mas se deixa um pouco escapar, eu paro para pensar que se fala pouco a respeito do papel masculino, né? Porque se cobra muito das mulheres. E as mulheres, elas já são cobradas em muitas coisas. A gente sabe que, historicamente, né, essa questão do feminismo, ou mesmo das mulheres, né? As mulheres, elas iniciaram o quê? Uma luta, a princípio, por direitos iguais, mas principalmente com relação ao voto. Então, foram coisas que as mulheres reivindicaram, lutaram com relação aos salários, porque por exemplo, no século XIX, mais precisamente, né? Pouco depois da Revolução Industrial, que aconteceu ali no século XVIII, 1750, acontece a Revolução Industrial. E as mulheres elas vão ser utilizadas como força de trabalho. Né? Elas vão trabalhar, elas vão ser usadas nas indústrias, nas fábricas. Só que as mulheres, assim como as crianças também, elas recebiam muitas vezes salários inferiores aos homens, mesmo vivendo e trabalhando nas mesmas condições e exercendo funções similares. Irmãos, e aí começa a surgir esse movimento feminista, defendendo que eu voto, por quê? Porque através do voto se colocariam ali representantes que poderiam defender essa causa e lutar em favor de melhores condições de trabalho para as mulheres, porque a mulher, ela não tem só um papel daquela que, como fala lá no livro de Provérbios, né, da mulher virtuosa, quem achará tem até ouvido que eu falo sobre isso, mas é uma mulher trabalhadora, as mulheres elas são trabalhadoras em sua essência, mesmo na época do campo, que o campo, né, predominava acima da indústria, né, quando não havia industrialização ainda, as mulheres elas já estavam inseridas no trabalho, que era o trabalho do campo, o trabalho agropastoril, criando animais, cultivando, e ela tinha também o papel feminino de cuidar do lar, dos seus filhos, da sua casa. E isso é um trabalho muito duro, porque quer dizer, além dela cuidar da parte de fora, ela também cuidava dos afazeres domésticos e da criação dos filhos. Então, o papel da mulher era um papel muito duro. E Jesus, a gente tem um exemplo de Jesus como aquele que é um libertador das mulheres, porque Jesus ele trazia as mulheres para perto dela
para perto dele, não no sentido de explorar o serviço delas, mas no sentido de compartilhar com ela a palavra de vida que ele tem. E Jesus, ele deixa muito claro na sua palavra que a salvação e a igualdade é para todos, porque para o Senhor não há acepção de pessoas. Então, para ele não tem eh, branco, negro, mulher, homem. Isso é indistinto, porque o Senhor nos vê a nossa alma, o nosso espírito, ele cuida disso. E ele tem propósito para todas as pessoas, sem distinção alguma, de credo, de raça, de nada. Então, Jesus, ele é um grande libertador da mulher. E Paulo aqui, por mais que às vezes algumas pessoas digam que Paulo tem uma postura um tanto quanto machista até, né? Tem pessoas que acham que Paulo era machista porque ele fala, vós mulheres estejais caladas na igreja, né? E aí as pessoas pegam isso ao pé da letra, mas a gente sabe que ali se refere a um contexto específico, onde haviam mulheres que não tinham nenhuma instrução, então não seria conveniente que elas se manifestassem. E muitas mulheres, naquele contexto que Paulo estava falando, eram mulheres que serviam a deuses estranhos. Então havia uma mistura muito grande. Então, para evitar que heresias fossem faladas, ou que a pessoa falasse até algo de forma imprudente, ele falou: não, fique quietas, perguntem em casa para os maridos de vocês. Com aqueles que têm mais instrução, com aqueles que têm mais acesso ao conhecimento, porque a gente sabe que as mulheres estavam excluídas, né, dessa coisa do estudo, do conhecimento. E isso durou muitos séculos. Então, quando a gente chega nos dias de hoje, irmãos, a gente tem um grupo de mulheres que têm acesso à informação, que são muito sábias. Nós temos doutoras, nós temos mulheres que são teólogas, que falam hebraico, que ensinam hebraico, grego, são mulheres influentes dentro da igreja. Mas nós vemos que muitas vezes, mesmo essas mulheres exercendo esse papel, onde elas podem exercer uma liderança, porque elas são capacitadas intelectualmente para isso, nós temos, por exemplo, também mulheres que são letradas, que trabalham fora, que exercem sua profissão, mulheres que têm falam muito hoje de empoderamento, né? Irmãos, a gente só é empoderado quando a gente está cheio do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então, assim, eu sou completamente antifeminismo, né? Porque eu creio num Deus que ele não faz acepção de ninguém. Então, ele quer que nós sejamos iguais, mas no que? No nosso espírito, na nossa adoração a ele, na nossa comunhão com Cristo, né? Nos seus entranháveis afetos. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Mas é uma era difícil, é uma era em que a gente vê a mulher sendo ainda subjugada, e aí, por conta disso, nós vemos o quê? É, os homens, muitas vezes, desprezando as mulheres, maltratando, mesmo quando as mulheres exercem um papel de liderança, mesmo quando elas são profissionalmente bem-sucedidas, mesmo quando elas são atuantes na igreja, a gente vê esse desprezo em relação às mulheres. E a gente tem que contestar isso. Então, hoje, a minha palavra é mais especificamente a respeito dos homens, mas as mulheres é bom as mulheres escutarem para pegar essa munição aí e começar a orar de maneira correta em relação aos seus cônjuges, aos seus filhos e à criação dos seus filhos também, porque o papel da mulher também é de criar homens que sejam homens de verdade e que sejam homens que sejam cumpridores da palavra do Senhor. Então, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz assim: Maridos, vós maridos, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vamos ler agora, irmãos, o versículo 25 na Bíblia King James, tá? Eu li aqui na versão Almeida, aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, mas vamos ver aqui na Bíblia King James, a tradução, ela diz assim, ó, o versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Então, aqui, irmãos, fala de um Cristo que, além dele se sacrificar pela sua igreja, que aí são todas as pessoas, né? Homens e mulheres, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não tem sexo no corpo de Cristo, porque nós somos iguais diante do Senhor. É o nosso espírito que o Senhor está ali olhando e zelando. E Cristo, ele tem o papel de santificar, de purificar
purificar, de manter essa igreja na sua presença, né? Uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. E trazendo isso para o papel masculino, porque aqui está dizendo que o marido ele tem que tratar as mulheres como Cristo, né? E Cristo é aquele que ama e que se deu a si mesmo pela igreja. E o marido, ele também tem que amar e proteger e se sacrificar até morrer por ela, pela sua esposa, assim como Cristo morreu pela sua igreja. Então, meus queridos irmãos, a palavra de hoje é direcionada aos homens, porque atualmente nós vemos homens que não estão se comprometendo com a palavra. Eu estou falando de gente que está na igreja, tá, irmãos? Eu estou falando do que eu vejo, porque eu vejo, às vezes, eu observo os relacionamentos, as pessoas, o rosto das mulheres, e a gente vê muito isso, porque uma mulher que é amada, irmãos, ela é feliz. A Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Que é um coração alegre? É quando uma mulher, ela se sente amada e protegida. E nós estamos vivendo uma época de homens fracos, de homens que são filhinhos de mamãe. E isso não pode acontecer na igreja do Senhor. As mulheres têm o papel de educar os seus filhos, homens, para que eles sejam excelentes maridos e que eles amem as suas esposas, a sua esposa como Cristo ama a igreja. E os homens têm o papel de obedecer a palavra do Senhor, porque nós vemos homens iracundos, homens violentos, homens que não suprem as necessidades do lar. E aí, para exemplificar isso, irmãos, vamos fundamentar tudo na palavra, né? Eu peguei aqui alguns exemplos de homens que tiveram, né, características de verdadeiros homens de Deus, né? Então, nós temos vários exemplos, né, na palavra do Senhor. A gente tem exemplos de homens que foram extremamente tementes a Deus. Por exemplo, Abraão. Abraão, ele foi obediente a Deus, ele creu na promessa quando o Senhor falou para ele: vá para uma terra que eu te mostrarei. Vá para uma terra. Ele nem sabia, mas ele foi, ele obedeceu, ele creu na palavra. Ele obedeceu, ele creu no Senhor. Quando o Senhor mandou que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, que era o filho da promessa, que Abraão demorou tantos anos para ter, foi ter na velhice juntamente com Sara, o que é um milagre, né, que o Senhor fez, porque Deus, quando ele fala algo, irmãos, ele cumpre a sua palavra, glória ao nome do Senhor. Então, Abraão era um homem temente, obediente a Deus, e ele não hesitou em ir lá sacrificar o seu filho. E é claro que o Senhor não permitiu, né? E quando o filho pergunta, pai, onde está o cordeiro? Ele diz, olha, Deus há de prover para si um cordeiro. E Deus proveu o cordeiro, Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas naquele momento, apareceu ali uma ovelha ali, entrelaçada ali no meio da vegetação, e ali aquela ovelha foi sacrificada em lugar de Isaque, e Deus viu que Abraão era um homem de Deus, um homem temente e obediente. Nós precisamos desses homens, irmãos, homens que tenham coragem, que sejam obedientes a Deus e obedientes à palavra, porque é muito fácil a pessoa mostrar uma aparência de que tem um caráter, mas esse caráter verdadeiro, de ser um homem corajoso, um homem obediente a Deus, ele precisa estar fundamentado na palavra e obedecer a palavra. Glória ao nome do Senhor. Um outro exemplo, irmãos, de um homem também temente a Deus e obediente ao Senhor é José. A gente conhece a história de José, né? José, ele não pecou contra Deus mesmo quando teve a oportunidade. Tem situações, irmão, que o homem tem que fugir. Então não venha com essa, não. Eu não consegui pecar porque as mulheres estão usando a roupa assim, porque está indecente. Irmãos, olha para a parede. Olha para a parede. E outra coisa, não são só os homens que ficam, às vezes, em situação vexatória quando as mulheres estão vestidas inadequadamente na igreja, não. Tem homens também se vestindo de maneira inadequada. E a gente está lá, o sujeito está na nossa frente. É difícil, irmãos. E tem hora que, sabe o que eu tenho que fazer dentro da igreja? Eu tenho que fechar o olho e ficar orando, porque para eu não ter que ficar olhando para cenas deploráveis, de homens também que não sabem se vestir. Então, irmãos, nós precisamos ter uma postura, porque José, quando estava ali, que aquela mulher arrancou a roupa dele, ele viu que não tinha jeito, ele saiu correndo. Nós precisamos fugir da aparência do mal, que dirá quando isso não é nem aparência, né? Quando isso está descarado na nossa frente. Moisés também, irmãos, um homem também que obedeceu ao Senhor, que fez aquilo que o Senhor mandou, quando o Senhor falou com ele na sarça, que ele ia lá resgatar o povo, ele foi, irmãos, ele foi, e ele já estava com idade. Ele não era mais um sujeito novo, ele tinha 80 anos, mas ele não olhou a circunstância, ele foi obediente ao Senhor. Davi também obedeceu a Deus em muitas coisas, mesmo quando ele pecou. Ele soube reconhecer o seu erro, e aí ele vai, confessa o seu pecado, e ele se arrepende. Irmãos,
Vamos tentar não pecar contra o Senhor, porque nós colhemos aquilo que pecamos, aquilo que plantamos, né, na nossa colheita de desobediência. E Davi, ele colheu isso e colheu justamente do que na família. A família precisa ser protegida. Nós precisamos de que Deus levante homens e mulheres que saibam educar adequadamente essa nova geração, para que elas sejam pessoas obedientes à palavra, que elas entendam que o papel do homem e o papel da mulher é um papel de amor, porque tudo se resume nisso, irmãos. A Bíblia diz que o amor ele cobre multidão de pecados. Então, por isso que Jesus resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo com a ti mesmo. Então, como que um homem não vai amar sua família? Como que um homem não vai proteger a sua esposa? E um detalhe, irmãos, quando a gente lê ali no livro de Efésios, que fala a respeito de Cristo cuidar, santificar, purificar. O homem, ele é sacerdote no lar. Então, ele tem a obrigação moral, ética, de trazer a sua esposa, a sua família, os seus filhos para o reino de Deus, para os pés do Senhor. Então, o homem, ele não está ali só para, eu boto comida dentro de casa, está tudo certo. Não, você também tem o papel de cuidar da vida espiritual. O problema é que hoje, observe, irmãos, quando a gente vai nas reuniões de ciclo de oração, a gente vê as irmãs ali, né? Um grande número de irmãs, e elas estão ali clamando e buscando pela família, orando. E eu noto que há pouco empenho dos homens com relação a isso. Não estou dizendo que tem algumas igrejas que têm até o ciclo de oração masculino, né? Mas eu noto que as mulheres elas se empenham mais nisso, mas isso é um papel do homem. O homem precisa no lar, não que as mulheres não vão fazer, né, a sua parte, óbvio que sim, mas os homens precisam ocupar o papel que é deles, porque tem papéis que não são femininos, que tem papéis que são exclusivamente masculinos. E esse papel do homem amar a esposa é do homem. Ali não falou, esposa, ame o seu marido como Cristo na igreja. Não fala isso na Bíblia. A Bíblia fala o quê? Homens, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma ordenança para o homem. O Senhor está falando, chamando a atenção do homem. O homem tem esse papel. Irmãos, nós temos também esses homens de hoje, eles precisam se levantar para interceder. A gente tem um exemplo de um homem na palavra de Deus que intercedeu pelos seus amigos. O papel de intercessão não é só feminino, a gente vê muito isso, as mulheres envolvidas nisso, mas o papel de intercessão também é masculino, porque Jó, quando ele né, teve a sua restauração, ele faz o quê? Ele ora pelos seus amigos. O Senhor falou isso, né? Vai lá, pede para Jó orar por vocês. E Jó intercedeu. Então, ele intercedeu para quê? Para que aqueles homens não fossem castigados, porque eles tinham julgado Jó segundo o juízo que não era reto. Então, os homens têm esse papel de intercessão. E o primeiro grupo a você fazer a intercessão, meu querido irmão, é a sua casa, é a sua família, é a sua esposa. E não tem essa de dizer assim: "Ai, eu não amo mais a minha mulher, porque agora a minha mulher tá velha. É, ela tá chata". Sabe por que que a tua mulher já tá chata, meu irmão? Porque você tá muito chato também. Você tá um camarada que não tem romantismo, não tem afeto. Afeto e amor, eles precisam ser demonstrados, porque amor, irmãos, é algo abstrato. O amor, ele é demonstrado através de ações. Então, o homem, ele precisa ser um homem atencioso. Às vezes o homem não é atencioso daquele que traz um buquê de rosas para a esposa, né? Nem às vezes, nem uma florzinha lá que achou no mato, né? Aquela florzinha lá que dá na beira da rua para levar para a esposa fazer um agrado. Às vezes ele não tem muito esse jeito, mas ele vai lá, compra um pãozinho que sabe que ela gosta, ele vai lá, lava a louça para ela. Ele vai lá um dia e vê que ela tá cansada e faz um chazinho para ela, sabe? Então tem coisas, irmãos, que não custam dinheiro. Tem coisas que custam afeto. E isso não tem preço. E os homens precisam demonstrar isso, eles precisam ser intercessores e homens amorosos, né, que se preocupam também com o outro, como Jó, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos antes mesmo de vai que eles cometeram algum pecado, né? Ele era um homem zeloso. Alguns falam que Jó era religioso, mas eu vejo isso, embora houvesse um pouco de religiosidade, talvez, mas ele também era um homem comprometido com a sua família e ele se preocupava com eles. E nós precisamos de homens que se preocupem, que sejam intercessores, que sejam cuidadosos, que sejam zelosos.
Daniel, irmãos, foi um homem corajoso, que ele não hesitou em perder a sua vida para defender a causa do reino de Deus, que era ser um adorador ao Senhor. Ele jamais ia deixar de orar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que Daniel não teve uma vida fácil ali na corte, mesmo ele sendo uma pessoa influente. Imagine, irmãos, uma pessoa viver a vida inteira sob uma esfera de intrigas, porque as pessoas tinham inveja dele, mas ele estava ali com coragem. Aqueles rapazes também, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael, Ananias e Azarias, eles estavam ali e quando falavam, vocês têm que adorar a estátua, tem que adorar a estátua do Deus. Eu disse, não, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas nós não vamos nos prostrar. Então, nós precisamos de homens que não se prostrem diante desse mundo e que eles sejam protetores das suas famílias, em nome de Jesus. Pedro, irmãos, era um homem que foi tão medroso, né? Tão covarde, porque ele negou Jesus, né? Ele falou: "Não, eu faço e aconteça". Aquela turma que fala e faz e acontece, mas chega na hora da situação difícil, que a situação tá apertada, eles correm. E Pedro foi exatamente isso que aconteceu. Ele falou: "Mestre, eu vou morrer contigo e tal". E chegou na hora, ele negou. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E foi assim que aconteceu, né? Ele escutou lá o galo cantando, e aí ele ficou arrependido, e ele ficou amargurado e triste porque ele foi covarde. Só que quando ele encontrou a Cristo, irmãos, de verdade, que ele teve aquele encontro com Jesus, que Jesus falou: Pedro, tu me amas? Aí ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando ele teve um encontro real, ele foi movido por uma grande coragem, a ponto de dar a sua vida por amor a Cristo. E assim como nós temos que ter essa coragem, irmãos, porque às vezes eu me coloco em situações e falo, Senhor, será que eu realmente morreria eh, por ti, Senhor? Como existem irmãos hoje, na atualidade, que morrem por Cristo, e alguns falam de estatística que talvez hoje morram mais cristãos, ou melhor, no século passado e agora no século XXI, século XX, século XXI, tenham morrido mais cristãos do que toda a era ali da igreja primitiva ali do primeiro século. Irmãos, nós temos irmãos hoje que estão morrendo por Cristo. Será que nós somos capacitados para isso? Só o Espírito Santo pode nos capacitar para sermos como aqueles irmãos que morrem por amor a Cristo, que morrem pelo Evangelho. E você, meu querido irmão, você precisa ser capaz de morrer pela sua esposa, pela sua família. Você é responsável por ela. Paulo, irmãos, ele era bem humilde, e os homens precisam ser humildes, porque o que nós vemos também são homens que são extremamente soberbos. Eles acham que eles são os donos da verdade, que eles sabem tudo, que eles têm o controle, que eles têm o domínio sobre as mulheres. Não, irmãos, Jesus, ele faz tudo com liberalidade. Nós o adoramos, nós o servimos, porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Mas o papel do homem é fazer com que sua esposa ame-o tanto a ponto dela ser submissa, porque vai ser agradável a ela se submeter, como nós nos submetemos a Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então é isso que Deus quer despertar na sua igreja, no seu povo. Glória ao nome do Senhor. Então Paulo, ele com toda a inteligência dele, né, com toda a sabedoria, se fosse hoje, ele seria aquele que estudou até o fim, né? Fez lá pós-doutorado, né, cheio de instrução, falando várias línguas, mas ele se colocou como menor de todos, irmãos, menor de todos os apóstolos, e ele atribuía tudo, a- toda a glória a Deus, né? Toda a glória, ele era consciente de sua insuficiência do quanto era necessária a graça de Deus na sua vida. Irmãos, os homens de hoje, aqueles que estão na igreja principalmente, eles precisam entender que eles não são autossuficientes. Quem é suficiente na nossa vida é Jesus. Jesus, ele é suficiente para nós. E nós somos os menores de todos. E quando a pessoa reconhece e se torna humilde, ela consegue se submeter à palavra. Nós vemos hoje homens que não se submetem à palavra. Não se submetem, porque são orgulhosos, porque são soberbos, porque não são humildes, não têm um coração quebrantado. Homens, vocês precisam quebrantar o coração. E aí a gente vai ver uma diferença nas famílias. As famílias estão sendo bombardeadas, meus queridos irmãos, por toda sorte, né, de males, por toda maldade, por tanta iniquidade. A família está sendo açoitada, mas quando é uma família cheia de amor, cheia da presença de Deus, do amor a Deus, do amor ao próximo, cheia de humildade, essa família ela vai vencer no nome de Jesus.
Elias, irmãos, que era um profeta de Deus, né? Ele realizou tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, né? Aquela viúva de Sarepta, né? Enfim, né? Ali no Ribeiro de Querite sendo alimentado, os profetas de Baal caindo fogo do céu, né? Coisas tremendas que Deus operou através da vida de Elias, mas ele se manteve à disposição do Senhor. Ele se manteve ali, na dependência de Deus. Ele sabia que ele dependia de Deus. Quando a água do ribeiro de Querite secou e quando os corvos pararam de levar o pão, o alimento para ele, o Senhor falou: vai para um lugar, vai para aquele lugar. Ali vai ter uma viúva e ela vai te sustentar. Ele teve que crer na promessa do Senhor. Ele creu e ele foi lá e isso aconteceu. A prosperidade entrou para aquela mulher e ele foi supriu também de todas as suas necessidades. Nós precisamos de pessoas que vivam esse evangelho de verdade, de homens que tenham essa natureza e que inspirem isso na sua família, porque, meus irmãos, os filhos, eles sofrem porque as famílias são desorganizadas. Os filhos sofrem porque às vezes o pai ou a mãe está fora da presença do Senhor. Os filhos sofrem. Não que a gente não estamos falando de uma maldição hereditária, não, irmãos. Mas a gente está falando de uma realidade. A tua influência, ela afeta a vida dos teus filhos, da tua família. A tua influência. Você quer despertar uma mulher equilibrada, uma mulher alegre, feliz, uma mulher que tem força de vontade, que tem empenho em ajudar a suprir o seu lar, a trabalhar, a se esforçar, a manter a casa em ordem, porque é muito difícil isso, irmãos. É muito difícil você trabalhar. Eu sei porque eu vivi isso na minha vida. Trabalhar 50, 60 horas por semana, né? Eu trabalhava, chegava a trabalhar 12 horas por dia, fora o transporte, essas coisas, né? De manhã, de tarde, de noite, trabalhando, dando aula. E eu tinha que manter minha casa em dia, eu tinha que manter a roupa limpa, roupa passada, alimento. Eu ficava, às vezes, sábado, irmão, sábado, a parte da manhã inteira, fazendo a comida para a semana, para não deixar faltar nada no meu lar. Né, para poder também economizar um pouco, né, para não gastar tudo em restaurante e comer uma comida mais saudável. Então, mas a mulher, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter uma atmosfera em onde ela se sinta amada, para que isso não seja algo pesado e algo impossível de ser feito. Porque se nós não tivermos a presença de Deus, irmãos, a gente não consegue nem levantar da nossa cama. Quantas vezes eu tive que orar? Sabe por quê? Porque eu não tinha um suporte emocional na minha casa. Eu estava sozinha. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, vocês que têm a sua família, homens, vocês que têm a sua esposa, zele por ela. Zele por ela, porque uma mulher que é amada, que se sente protegida, ela vai fazer tudo em prol da sua família. Ela vai fazer tudo em prol de você. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, procure, irmãos. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens valorosos, né? Como eu citei aqui Paulo, Daniel, Jó, Elias, tantos homens que eram tementes a Deus, que eram corajosos, e alguns que eram medrosos, como Pedro foi, mas que quando ele teve um encontro real com Jesus, ele passou a ser um homem de coragem, um homem valente, um homem que quando pregou a primeira vez, assim, num grande público, ele conseguiu salvar 3.000 almas se renderam ao poder do Evangelho. Irmãos, isso é a manifestação de Deus na vida de um homem, e é a manifestação de um coração arrependido, porque um coração arrependido, o Espírito Santo, ele tem lugar para ele agir e para ele operar. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, os homens eles precisam ter caráter. Provérbios capítulo 11, versículo 3 diz assim: A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos ímpios os destrói. Então, irmãos, uma pessoa honesta, e nós temos que ver isso na igreja, né? Porque é inadmissível, irmãos, uma pessoa que está dentro da igreja ser desonesto, não cumprir com as suas obrigações, não cumpre com a sua obrigação como marido, não cumpre a obrigação como mantenedor do lar. Alguns homens estão jogando tudo em cima das mulheres, então as mulheres têm que trabalhar, botar comida dentro de casa, cuidar, lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, e o sujeito fica bem sentado, bem quietinho. Tem uns que são tão caras de pau que ainda chegam em casa, bota a perna para cima. Outros ainda dizem que não é para a obra do Senhor. Outros justificam a sua ausência no lar como chefe de família, dizendo que está fazendo a obra. Irmãos, não se faz a obra relaxado, de maneira relaxada. Não se faz isso. Você precisa, irmãos, cuidar da sua família. É primeiro a sua família, porque a família é uma instituição divina. Então não adianta você dizer, estou cuidando da obra do Senhor. Mentira! Você está cuidando do seu ego.
né, de dizer que você é um grande eu prego, eu faço, eu vou nas igrejas, eu sou chamado, eu faço e aconteço, eu taco fogo na igreja, e a sua casa é uma bagunça. Você não supra o teu lar, você fica usando a tua mulher para fazer até para pedir coisas que né, para ela se humilhar. Eu vejo isso, irmãos, irmãs que os maridos estão vivendo isso, e as mulheres têm que se humilhar, têm que trabalhar, fazer faxina, correr atrás, porque o cara, estou fazendo a obra, vai trabalhar. Vai trabalhar, porque Paulo, ele trabalhava, ele ficava fazendo tendas ali para se sustentar, e ele não se tornou pesado para a igreja. Então, se você está se tornando pesado para a igreja, para o povo, e está se tornando um peso na sua casa, e está tirando o suprimento da tua família, e dizendo, usando como desculpa fazer a obra de Deus, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E você vai ser cobrado por isso, tá? Fique bem sabendo disso. Então, irmãos, sejamos honestos e íntegros, porque a integridade não é só no pagamento das suas dívidas, não, das suas contas, não, dos seus boletos, não. A integridade é na sua atitude em relação ao seu papel masculino, ao seu papel de homem da casa, ao seu papel de zelo em relação à sua esposa e sua família. 1 Crônicas 29:17 diz assim: Sei, meu Deus, que tu provas os corações e te agradas da sinceridade. Então, para de ser hipócrita e seja sincero e seja honesto e para de mentir para si mesmo e de mentir para os outros, usando a obra de Deus, as coisas de Deus, as coisas santas do Senhor, como uma moleta para você ficar no bem bom, porque você não quer ter responsabilidade, porque, irmãos, trabalho, ele exige de nós o quê? Responsabilidade. O trabalho exige você acordar cedo, dormir tarde muitas vezes, né? Ficar horas, às vezes, sem se alimentar adequadamente. Né? Porque às vezes não dá tempo nem de parar. Eu sei porque eu trabalhava, às vezes eu levava o meu lanche na bolsa, o lanche voltava para casa, porque eu não tinha tempo para sentar e comer uma maçã. Então, irmãos, a gente precisa ter empenho com o nosso trabalho, porque trabalhar, o nome já diz trabalho. É trabalho, é trabalhoso, é difícil, é duro, mas em tudo isso Deus há de nos dar recompensa e Deus há de te recompensar por todo o teu empenho. Mas faça esse empenho, faça esse empenho. Para de usar pretextos para deixar de fazer as coisas, o cuidar do teu lar, dizendo que está fazendo a obra do Senhor. Romanos 12:21 diz assim: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então faça o bem, porque zelar pela tua casa, pela tua mulher, pela tua família é fazer o bem. Seja honesto. Provérbios 16:13 diz assim: O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Seja verdadeiro, seja honesto com você, seja honesto com a sua família. Cumpre o seu papel de zelo, porque Cristo, irmãos, aqui é bem claro aqui no livro de Efésios capítulo 5, quando diz assim, ó, Cristo, ele morreu para a sua igreja, se entregou por ela para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então você precisa levar a palavra de Deus na sua casa. Como que você vai levar a palavra de Deus na sua casa se você não vive a palavra do Senhor? Se você não age como aqueles homens? Porque esses exemplos que nós temos na palavra não são em vão, meus irmãos. Esses exemplos, eles são para nós nos basearmos e vivermos assim. Assim como nós temos aqueles erros também. Quando você vê, por exemplo, assim, os erros que Davi cometeu, né? Os erros que Salomão cometeu, os erros que outros homens que estiveram na presença do Senhor, que conheciam a palavra, eles cometeram, você vai trazer aquilo para a sua vida para quê? Para você não cometer. Eu não quero ser um covarde como Pedro foi. Eu não quero negar Cristo. Então eu peço que o Senhor quebrante meu coração para eu me manter firme, mesmo quando as provações forem duras e difíceis, para a gente se manter firme. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, irmãos. Nós não sabemos. A gente não sabe se a igreja vai ser perseguida, porque aqui no Brasil, por enquanto, nós não sofremos essa perseguição. Como acontece lá, a gente até tem perseguição, mas é uma coisa mais velada. É, a gente consegue suportar isso. Mas em outros países, existem 50 países no mundo, irmãos, onde o evangelho não é pregado, onde há perseguição mesmo feroz contra o povo de Deus. Tem lugares que o povo evangélico está sendo eh, torturado, está sendo morto. Nós aqui vivemos uma época boa ainda, mas será que se uma perseguição dessa chegar para nós, nós vamos nos manter firmes? Então, para isso, irmãos, nós precisamos ter pessoas fundamentadas na palavra e nós precisamos ter uma família forte, uma família unida. E essa família ela precisa ser unida através de quê? De homens que tragam essa família para aqueles propósitos do reino de Deus. Então, da mesma forma como Cristo purifica a sua igreja, esses homens de Deus que cumprem a palavra do Senhor, eles precisam estar trazendo a sua família para a purificação.
orando mais, buscando mais. Sabe por quê, irmãos? Esse papel não é só da mulher, não. As mulheres já fazem. Eu vejo as mulheres clamando, indo lá na frente na igreja. O grande número são mulheres mesmo, mas mesmo assim, eu noto pouco empenho desses homens. Hoje há uma preocupação muito grande em ter muito conhecimento teológico, né? Muita informação. Eu acho isso maravilhoso. Eu admiro profundamente aqueles homens que estão lá, que são bastante letrados, que levam o ensino genuíno da palavra, que buscam ensinar o povo, tirar o povo da heresia. Mas é preciso também ensinar o povo e a esses homens que eles precisam se colocar no lugar de sacerdote do lar. Eles precisam zelar pela família e eles precisam ter mais empenho com relação a isso, porque os dias são maus e nós estamos começando a perder os nossos filhos, irmãos, a nossa família para as trevas. As trevas não podem avançar, porque a igreja do Senhor, ela deve prevalecer em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21 diz assim: Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Os homens precisam ver, a humanidade precisa ver Cristo em você. Porque, como eu falei anteriormente, o amor ele é manifesta através de ações. As nossas atitudes elas precisam demonstrar o zelo pela palavra, o amor ao nosso próximo. E o nosso primeiro próximo é quem está na nossa casa, irmãos. Assim como a Bíblia diz que os inimigos do homem são seus familiares, porque eles estão próximos de vocês, mas também aqueles que você tem que zelar e orar e buscar a Deus em favor deles, eles estão dentro da sua casa. Então, homens, cumpram o seu papel. Olhem os exemplos de fé na palavra de Deus e zelem pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos fazer, temos uma prática de vida, irmãos, que seja visível para quem está lá fora, para que as pessoas pensem, peraí, a minha família está destruída, mas peraí, por que a deles está dando certo? E eles queiram a receita. E aí o povo vai se voltar para Deus, como acontecia na igreja primitiva, que só de ver a forma com que o povo de Deus vivia, as pessoas se convertiam pelo exemplo. É o que fala na palavra, que nós tenhamos o cuidado de fazer o que é correto, fazer o que é certo. Não somente diante de Deus, porque Deus ele vê tudo, irmãos. Deus ele vê o que está escondido. Deus vê o que você faz na sua casa. Deus vê a sua mentira, Deus vê se você agrediu sua esposa. E eu não estou falando só de agressão física, não, porque tem homens que agridem as esposas com palavras. E as palavras, elas matam, irmãos. Elas podem vivificar, mas elas também matam. As palavras, elas são como uma espada de dois gumes. Então, cuidado com o que você está fazendo, porque Deus, ele está vendo. Agora, os homens lá fora, eles precisam ver também que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa que vive um propósito de cumprir a palavra do Senhor, de cumprir o propósito, aquilo que Deus quer. E Deus quer homens que amem a sua esposa, como Cristo ama a igreja, e dá a sua vida por ela, se sacrifica por ela, dá a sua vida, que morre por ela. Então você é esse homem. Então, se não é, começa a pedir o Espírito Santo para ele te quebrantar, para ele te fazer humilde. Humilde como Paulo, que mesmo sendo tão letrado, tão importante, ele deixou tudo e ele se considerava o menor dos apóstolos. E ele sabia que ele dependia exclusivamente de Deus para viver uma vida diante de Deus e no propósito do Senhor. Colossenses 3:9 diz assim: Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, como você pode dizer que aceitou a Cristo como Salvador, que foi lavado e remido no sangue do Senhor, que está redimido, que foi regenerado, que é uma pessoa transformada, se você continua mentindo uns aos outros? E essa mentira, muitas vezes, é o quê? É você viver um falso estereótipo de crente. Um falso estereótipo. Aí vai a família toda na igreja, aí parece que dá até a mão dada na igreja, faz aquela foto bonita, né? Sorrindo, quando tem aqueles eventos na igreja, né? Aí tira foto sorrindo, mas dentro de casa é um monstro. E também tem mulheres também que são assim, né? A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa. Tem mulheres também que só a misericórdia de Deus. Mas hoje o foco aqui é para os homens, principalmente. Não que isso não se aplique a nós mulheres, né? Mas os homens precisam parar com essa farsa de ficar mentindo uns aos outros, mostrando uma falsa aparência de que tem uma família perfeita. E, no entanto, no lar, você não é um homem zeloso. Os seus filhos te odeiam. A sua mulher te despreza. Ela se submete muitas vezes por medo e não por amor a você. E isso é muito triste, irmãos. Vamos viver uma verdade e não uma mentira. Não mintam uns aos outros, né? Porque o velho homem fazia isso, mas o novo homem, na sua natureza nova em Cristo, regenerado, ele não vive assim.
Os homens também precisam, irmãos, ter domínio próprio. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, a violência, irmãos, não pode fazer parte da sua casa. Pais, eles não educam filhos espancando os filhos. Pais não educam filhos falando palavras ofensivas. Pais não educam filhos sendo maltratando a sua esposa, porque você está sendo um péssimo exemplo e você está gerando raiz de amargura. Muitas famílias estão vivendo amarguradas, entristecidas. Muitas famílias são divididas porque falta amor, falta amor, falta amor, porque falta domínio próprio de homens que vivem ainda como se estivessem no mundo, na velha natureza. Se você nasceu de novo, meu querido, você precisa viver a realidade de Cristo, porque Cristo, quando ele se encolerizava por alguma coisa, a gente tem um exemplo disso, foi quando aqueles homens estavam ali negociando no templo, porque o zelo da palavra do Senhor consumia ele. E foi por isso. Mas quando a gente vê Jesus falando com todo tipo de pessoa, porque ele estava sempre com todo tipo de pessoa, porque ele não faz acepção de pessoa, Deus não faz acepção de pessoa, e nem nós, como cristãos, podemos fazer. Então Jesus estava ali, ele amava a todos. Era lá o Zaqueu, né? Era o publicano. Enfim, irmãos, ele estava lá junto com pessoas que a sociedade desprezava, com a prostituta, com a adúltera. Ele estava com todos ali, irmãos. Ele não fazia acepção de ninguém e ele tratava todos com amor. Mesmo aquele povo que só ia atrás dele porque queria um milagre, ele curava a todos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é misericordioso. E nós temos que viver essa compaixão, esse amor de Deus, né? Esses entranháveis afetos na nossa vida, em nome de Jesus. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então é como uma cidade destruída. É um camarada, sabe aqueles cara brigão, marrento? Horrível isso, irmãos. Domínio próprio. Domínio próprio. É você conseguir passar pelas situações difíceis com temor de Deus, com calma, com tranquilidade, com amor na sua vida e destilando esse amor, né? Transmitindo esse amor para quem está à sua volta. Esses homens de Deus, eles também não são defraudadores emocionais. Sabe o que é isso, irmãos? Defraudador é uma pessoa que viola a confiança. A tua mulher, quando casou com você, ela acreditou nas suas promessas, ela acreditou que você seria um homem que ia cuidar dela, que ia zelar por ela, que ia amá-la até a morte, que ia amá-la na doença, na tristeza, na saúde, na pobreza, na riqueza, em toda circunstância, você estaria com ela. E aí você casa e simplesmente você não cumpre nada disso. E aí você quer que a sua mulher seja um exemplo das mulheres? Seja a maravilha da maravilha? Como que vai ser isso? Amor, irmãos, ele tem que ter reciprocidade, principalmente no casamento. Eu não estou dizendo que você só vai dar aquilo que você recebe, né? Senão a gente traria ódio para quem dá ódio e, né, e amor só para quem dá amor. Não, nós devemos amar uns aos outros como Cristo ama a sua igreja. Mas nós precisamos também, no caso dos homens, ele precisa ter esse zelo especial, porque isso a palavra de Deus fala para ele. Ele precisa amar a sua esposa. Tito 2,10 diz assim, ó, não defraudando, antes mostrando com toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você quer mostrar a verdadeira doutrina do Senhor? Não são usos e costumes. A verdadeira doutrina do Senhor é você não defraudar, é não privar o outro de confiança, não privar o outro dos seus direitos. A mulher tem o direito de ser amada, de ser protegida, de ser purificada, porque o homem tem que ter também o dever, como Cristo purifica a sua igreja, o homem também tem que purificar a sua mulher. Através de quê? Da ministração da palavra, porque ele é um sacerdote do lar. Ele precisa fazer isso. Essa conduta de integridade, de fidelidade, ela tem que fazer parte da vida do homem, senão ele é um mero defraudador emocional. Homens que não têm compaixão pela família, irmãos. Isso é inadmissível no reino de Deus. 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 4 ao 7 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí nós vamos ter o quê, irmãos? Um homem que age assim, com esse amor paciente, com esse amor bondoso, com esse amor sem inveja, com esse amor que procura fazer os interesses do outro e não seus próprios interesses. Um amor que não se orgulha, que não se envaidece. Essa pessoa, irmãos, vai ter uma família próspera, uma família feliz, uma família unida com Cristo, e você vai ser exemplo para aqueles que estão à sua volta.
Mateus 7, 24, 25 diz: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram ventos, e bateram com força contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. Construa a sua casa, a sua vida, na rocha que é Cristo, e toda a sua família vai prosperar, vai ser bem-sucedida, e toda a sua família vai dizer: Eu e minha casa servimos ao Senhor, você e sua casa servem ao Senhor. Homens, irmãos, que não têm amor para a família. Isso é inadmissível. Vou dar mais um exemplo para vocês. Josué, né? Josué 24:15, ele diz assim, ó: se porém não agrada a vocês, se vocês não querem servir ao Senhor, aí é problema de vocês. Mas eu escolhi hoje a quem eu vou servir. E ele vai dizer o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o versículo, vamos ler o versículo na íntegra. Josué 24:15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Algumas traduções falam casa e algumas traduções falam família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu querido irmão, seja esse homem de Deus que serve ao Senhor e que diz nos seus lábios, não apenas por falar, mas de viver isso de verdade, viver uma verdade, não viver uma mentira, não mentindo uns aos outros, sendo honesto em tudo, que vocês façam o que diz na Bíblia, né? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Peraí, como você diz que a Bíblia fala o quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas peraí, se você não ama o teu próximo como você ama a ti mesmo, se você não ama a sua esposa, que é carne da sua carne, porque quando a Bíblia fala assim, uniciar o homem à sua mulher, eles vão ser o quê? Uma só carne. Como que você não ama a sua esposa e diz que ama? Você não ama. E como que você vai amar Deus? Isso não funciona assim, irmãos. Então a gente vê muita gente hoje vivendo uma fraude, uma farsa. E nós não podemos viver nessa hipocrisia. Nós não podemos ser sepulcros caiados. Não podemos viver de aparência. Nós temos que viver uma verdade que seja visível para quem está lá fora, mas que seja conhecida de Deus diante, né, da presença dele, conhecida o seu interior, conhecida a sua casa, a sua vida íntima com a sua família, porque isso Deus está vendo, né? Os homens lá fora, eles podem ver o superficial, mas Deus, ele te conhece no íntimo. Nós temos que viver com Deus no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa alma, mas nós temos também que viver uma vida que seja exemplo para quem está lá fora. Então, meu querido, ame, ame, porque ó, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja. Da mesma forma que Cristo cuida da igreja, alimentando com seu Espírito Santo, com o Consolador, que Jesus disse o quê? Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Então, Jesus manda o Espírito Santo, manda o Consolador. E esse Consolador, ele cuida de nós. E Jesus, ele cuida de nós. Então, da mesma forma, você precisa cuidar da sua mulher. Você precisa cuidar dela. Você precisa. Precisa cuidar. Tira esse peso. Porque muito tem se colocado peso sobre as mulheres, fazendo cobranças absurdas. Elas têm que ser ótimas donas de casas. Elas têm que ser maravilhosas mães de família. Elas têm que estar bonitas, lindas, porque a competição aí fora é muito grande. Elas precisam ter uma aparência, elas precisam também ministrar na igreja, elas precisam falar. As pessoas têm que ver, minha esposa, olha só como ela é esperta. Mas dentro de casa você é um monstro. Você maltrata a tua mulher, você não cuida dela, você deixa todo o peso em cima dela, você não ajuda em nada dentro de casa, você não quer nem suprir o alimento, você não faz nada dentro de casa, você não lava uma louça para a mulher, tu não varre no chão, tu não tira nem a roupa do chão, você joga no chão assim. Coisa horrível, irmãos. Coisa horrível. Isso é relaxamento. E o povo de Deus é um povo limpo, um povo caprichoso, um povo zeloso. Não podemos viver do mesmo jeito que o mundo vive, irmãos. Colossenses 3,14 diz: Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu vou terminar por aqui, porque o vídeo já está bem longo, mas eu tinha tantas coisas para falar, irmãos. Mas eu creio que o Senhor falou algo conosco, né? Através dessa palavra, e é o conselho que eu dou. Parem de botar tanto peso sobre as mulheres, porque as mulheres já fazem tantas coisas, né? As mulheres já, elas se esforçam ao máximo.
ao máximo. E é por conta desse maltrato em relação dos homens em relação às mulheres que a gente vê esse movimento do inferno que é esse feminismo proliferando aí, e gente da igreja dizendo que é, aí sou feminista. Como que existe isso, irmãos? Nós somos femininas, porque nós somos a mulher, nós somos criadas de uma parte do homem para proteção, para zelo, para cuidado. E quando você se casa com um homem, você se torna com ele uma só carne, e você está ali e ele tem que continuar te protegendo, porque isso é algo que Deus, ele cobra, a palavra cobra dele. E o homem precisa exercer esse papel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Deus amado Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia das mulheres, Senhor. E tenha misericórdia dos homens, Seu Pai, que muitas vezes têm esquecido o papel que a tua palavra cobra deles, que eles sejam amorosos, que ele ame a sua esposa como Cristo ama a igreja e dá a sua vida por ela. Desperta homens, Senhor, que tenham compromisso com a tua palavra. Desperta homens que sejam corajosos. Desperta homens que sejam honestos, Senhor, que sejam íntegros, que sejam trabalhadores, que zelem pelas suas esposas, pela sua família, que sejam verdadeiros sacerdotes do lar, que eles ensinem a tua palavra dentro de casa, que eles conduzam a família a viver na tua presença, a estar no teu reino. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa. Guarda as mulheres, Senhor. Guarda as mulheres, as meninas, as mocinhas, Senhor. Guarda os homens, os senhores, os homens mais maduros, aqueles que estão na meia-idade, os jovens, Senhor, os meninos, que eles aprendam nos seus lares a respeitar as mulheres, a serem trabalhadores, a serem zelosos, a serem protetores do lar, Senhor. Porque é esse o papel, Senhor, que o Senhor tem para os homens, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós, Senhor, possamos cumprir o papel que nos é devido, segundo a tua vontade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor desperte essa nação, Senhor, para o arrependimento. Desperta homens e mulheres para o arrependimento, para viver a tua palavra na íntegra, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego tudo em tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada ouvinte aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoando e livrando e dando a tua graça. No nome de Jesus, eu oro a ti. Glória a Deus. Queridos, se você gostou dessa mensagem, compartilha. Manda para um irmão, manda para uma irmã. Leia os versículos, né? Tem na transcrição ali. Conforme você vai vendo, você pode pegar os versículos. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, né? Desculpa, eu fico empolgada. Mas é com muito amor, irmãos, que eu ministro essa palavra e eu compartilho aquilo que Jesus tem colocado no meu coração. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, que Deus os livre, em nome de Jesus. Abençoa cada inscrito no canal, que Jesus te abençoe. Coloca um comentário aí, tá? Coloca um comentário. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ele é bom o tempo todo. Que Deus levante homens amorosos, mulheres amorosas, virtuosas, não mulheres rixosas, chatas, né? Mas mulheres também comprometidas com a palavra e homens comprometidos com a palavra de Deus e comprometidos em serem protetores das mulheres. Glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos irmãos, em nome de Jesus.